Bom dia, chamo-me Gonçalo Mota, sou professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego do Instituto Politécnico de Viseu e venho apresentar-vos aquilo que é a minha investigação no âmbito da extensão do regime das escutas telefónicas às comunicações eletrónicas em Portugal, no âmbito daquilo que é a avaliação da reflexão feita sobre a garantia da proteção dos direitos humanos. O presente trabalho tem como propósito fundamental expor aquela que foi a evolução da utilização da extensão das escutas telefónicas previstas no Código de Processo Penal português, como meio privilegiado de obtenção de prova na realidade digital e a sua relação com a proteção dos direitos fundamentais em Portugal. Em face deste artigo, não foi nossa intenção criar qualquer tipo de discussão teórica em torno da validade dos argumentos utilizados pelos diferentes autores aqui citados, mas sim compreender a perspectiva evolutiva de um meio de obtenção de prova e a sua aplicação nas interseções das comunicações eletrónicas, sobretudo no que se toca à aplicação do Código de Processo Penal e a sua extensão às comunicações digitais até à entrada em vigor da Lei do Cibercrime em 2009. A realidade é que a partir de 1991 vigorou no ordenamento jurídico português a chamada Lei da Criminalidade Informática, só mais tarde, em 2009, entra em vigor a Lei do Cibercrime. Entretanto, em 2001, Portugal já tinha estado presente na Convenção do Cibercrime, na Convenção Europeia do Cibercrime, onde acabou por assinar aquilo que era a responsabilidade de fazer alteração legal dentro dos mecanismos legais presentes nos instrumentos legais nacionais para poder, de alguma forma, promover aqui uma evolução legislativa no âmbito daquilo que é o combate ao cibercrime. Até lá, a verdade é que discutimos, no âmbito daquilo que foi a avaliação deste trabalho, que este meio de investigação, meio de obtenção de prova, ainda que tenha um elevado relevo para aquilo que é a investigação criminal, não se deve de maneira nenhuma sobrepor àquilo que é o escrupuloso cumprimento dos pressupostos legais universais e constitucionais da proteção dos direitos humanos. A verdade é que a interseção das comunicações está restringida aos processos de natureza penal, cumprindo assim com aquilo que é o disposto do número 4 do artigo 34º da Constituição da República Portuguesa, que proíbe a ingerência das autoridades na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, exceto naquilo que são os casos previstos. Ainda assim, falamos de um meio legítimo e admissível naquilo que é a obtenção de prova, e que está previsto nos artigos 187 e seguintes do Código de Processo Penal, por via dos quais é comprovada a ocorrência dos factos que se constituem como objeto do processo judicial. A verdade é que, como vimos, estes artigos foram sendo aplicados por extensão ao caso das comunicações eletrónicas, fruto daquilo que era um vazio legal que se prolongou até 2009, e essa é uma das conclusões que nós retiramos daquilo que é o nosso trabalho. A verdade é que, ao entrar em vigor a Lei do Cibercrime em 2009, foram estabelecidas as disposições legais, penais, materiais e processuais, relativamente àquilo que era o domínio do cibercrime e da recolha de prova em suporte eletrónico. A verdade é que com esta lei ficou de certa forma mais clara a inadmissibilidade da manutenção formal do artigo 189 do Código de Processo Penal no que se refere à sua aplicação ao meio digital, passando a existir aquilo que é o artigo 18º da Lei do Cibercrime, passando a questão da interseção das comunicações eletrónicas a estar prevista neste mesmo artigo, na lei do cibercrime. A verdade é que este mesmo artigo salvaguarda, ainda que nos casos omissos, que se apliquem os artigos 187, 188 e 190 do Código de Processo Penal. Acabou por criar aqui uma norma que permite, de alguma forma, suprir aquilo que são os casos omissos desta própria lei. Concluímos também que, embora a lei do cibercrime tenha procurado adequar aquilo que são os meios de prova previstos no Código de Processo Penal, a chamada nova era digital, não conseguiu mais do que promover um regime para a interseção das comunicações eletrónicas em tudo semelhante ao que já estava previsto no Código de Processo Penal. No fundo, o novo diploma não veio mais do que ter aqui uma ligação de certa forma presente com aquilo que já existia relativamente ao critério existente e aos artigos existentes naquilo que era o Código de Processo Penal. No fundo, o novo diploma deveria ter suprido esse vazio legal, é um facto. No entanto, considerando que o Código de Processo Penal, quando foi redigido, não tinha estas especificidades, logicamente, presentes naquilo que era a sua realidade na altura em que foi elaborado. Aliás, aquilo que foi bastante demonstrativo neste trabalho é que as comunicações em ambiente digital
ao necessitarem aqui de um conhecimento técnico que justificam a atribuição de peritos para se encarregarem deste meio de prova e do tratamento dos elementos relativos a este meio de prova, era, de certa forma, esperado que a lei de cibercrime acabasse por não só assimilar estas especificidades técnicas e que, de certa forma, também as consubstanciassem naquilo que era a letra de lei. Acontece que o diploma não se conseguiu distanciar daquilo que eram os princípios que já existiam e requisitos para a interseção das comunicações telefónicas já previstos. Na realidade, aquilo que acontece é que é algo que está presente e que poderá vir a ser conflituante face à rapidez dos progressos tecnológicos, sejam os atuais, sejam os vindouros. Na realidade, mesmo naquilo que é a análise, por exemplo, de um dos casos em particular trazidos à luz neste trabalho, que tinham a ver com a decisão, que têm a ver com a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem relativamente ao caso Tyler contra o Reino Unido, datado de 1978, já na altura se previa que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos que é uma convenção que é um instrumento vivo, que deve ser interpretado à luz das condições atuais, ou seja, que independentemente daquilo que é a interpretação legal, deve-se ter sempre em conta aquilo que são as variáveis e os constrangimentos existentes à luz da lei e à luz daquilo que é a realidade social existente e onde está integrada a decisão que se pretende tomar relativamente a determinado tipo de situações. A verdade é que neste trabalho ficamos com a percepção que devemos reter essencialmente que a interseção das comunicações, seja esta de natureza telefónica ou eletrónica, enquanto meio de obtenção de prova, deve ser encarado como uma exceção. Na realidade, nós trouxemos aquilo que era a leitura relativamente à reserva da vida privada e familiar e também o direito à palavra, todos estes direitos fundamentais como estando estatuídos naquilo que é a Constituição da República Portuguesa, protegidos não só no âmbito daquilo que é o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também, e logicamente, como estando também ligados àquilo que é a reserva da vida privada, também já, de certa forma, defendido na interminada e invariada jurisprudência nacional, mas a verdade é que quando se toma a decisão de optar pela interseção das comunicações enquanto meio de prova, deve-se considerar que estas afetam de forma crítica os direitos humanos, nomeadamente o direito à reserva da vida privada e familiar e o direito à palavra. A sua utilização deve ter em conta não só o equilíbrio da natureza fundamental dos direitos humanos, mas aquilo que é o equilíbrio também relativamente aos meios de obtenção de prova na procura da verdade material naquilo que é a investigação criminal e para isso também está observado o princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso. Na realidade, e também apoiado naquilo que são os principais instrumentos internacionais de direito, também eles presentes naquilo que foi o desenvolvimento do nosso trabalho, concluímos que a lei e também decorrente daquilo que foram as decisões, foram sendo as decisões judiciais e da jurisprudência europeia e no âmbito daquilo que são os instrumentos internacionais do direito, fomos concluir que a lei atual pode dar margem a alguma subjetividade face às especificidades dos ambientes digitais, mas defendemos ainda assim que o recurso à interseção das comunicações deve ser uma exceção, observando sempre aquilo que é o respeito pelos direitos do indivíduo à reserva da sua vida privada. Espero que tenham compreendido. De certa forma, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.